A Santa Escritura do Senhor. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo por ti, que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões. Tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogaram-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastado no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande temor. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Vamos orar mais uma vez? Acalma o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Aqui diz que o Senhor tem toda a autoridade, então na autoridade do teu nome, que nenhum demônio atrapalhe a pregação da tua Santa Escritura, e que o Senhor fale aos corações, trazendo fé e edificação para a tua igreja essa noite. E também que o Senhor encontre talvez essa noite alguém que precisa dessa libertação. Em nome de Jesus eu oro por tudo isso. Amém. Resumo de hoje, se você guardar o resumo, já valeu você ter vindo. Um homem possesso de demônios, ele é perigoso, violento, isolado e incontrolável. As pessoas já tinham desistido dele. As correntes não resolveram, o isolamento não resolveu. A sociedade daquela época apenas aprendeu a conviver com a miséria daquele homem. Então certo dia, alguém vem sem armas, sem correntes mais fortes, mas apenas com presença. Quando eu falo presença, eu quero dizer com autoridade. Em poucos minutos, aquele homem descontrolado, violento, isolado, ele está sentado de uma forma agora calma. Ele se veste porque ele estava nu e agora ele está em perfeito juízo. Vai dizer que todos percebem algo muito interessante. Encontramos alguém que é mais forte do que tudo aquilo que prendia aquele homem. Encontramos alguém mais poderoso do que aquilo que deixava aquele homem como um miserável na sociedade. O que eles fazem? A sociedade, ao ver aquilo, eles se prostram perante Jesus também. Não sei se você percebeu na leitura. Eles pedem para Jesus ir embora. Mas nós vemos que quando todos desistiram daquele homem, Jesus, ele atravessou o mar. O texto passado vai dizer que Jesus viajou, passou por uma grande tempestade. Jesus atravessou o mar, passou por uma tempestade, apenas para encontrar aquele homem.
O evangelista Lucas, que escreveu esse livro, o médico amado, que o apóstolo Paulo chama ele está nos contando agora quem é este. Porque um texto antes diz que Jesus, nessa viagem, teve uma grande tempestade, as ondas estavam fortes, e daí Jesus, ele pega aqui uma palavra, ele manda as ondas se acalmarem e o mar fica quietinho. E daí os discípulos perguntam assim: quem é este que as ondas e os ventos lhe obedecem? Agora o evangelista Lucas, ele está nos mostrando quem é esse. Esse é aquele que manda nas ondas, que tem poder sobre a natureza, mas ele também manda nos demônios. Os demônios obedecem a Jesus. E o nosso tema hoje é que Jesus é um libertador dos cativos. Esse texto nos mostra que Jesus, ele é um libertador que tem compaixão daqueles miseráveis da sociedade. Ele liberta os cativos. Quando eu vejo essa história, eu vejo a minha história. Então nós vamos ver essa noite a miséria de um homem sem Cristo, relatada nesse texto. Nós vamos ver a autoridade e a compaixão de Jesus. Nós vamos ver a transformação que Jesus promove na vida de um homem que encontra com Ele. Nós vamos ver o amor que a sociedade ainda tem às trevas. E nós veremos o chamado de Jesus para a gente testemunhar aquilo que Ele fez na nossa vida. A vida desse homem eu chamo de o caminho da perdição. Ele se envolveu tanto com o pecado, ele se envolveu tanto com as trevas, e o caminho da perdição foi: ele estava nu. A nudez, ela significa na Bíblia o nosso pecado exposto. Ele estava nu, seu pecado exposto, isolado da família. Uma vida de pecado também, ela vai trazendo conflitos familiares, vai nos isolando da família, trazendo conflitos familiares. Tudo isso experimentado na vida daquele homem. Ele estava nos sepulcros. Como o salário do pecado é a morte, o sepulcro era algo que era confortável para ele. Ele estava a caminho da morte. Tudo aquilo que o pecado, que o caminho de perdição vai causando na nossa vida: vergonha por causa do nosso pecado, isolamento, problemas familiares, sepulcro, era onde ele se sentia bem. E nós vemos aqui esse texto nos mostrando, meus irmãos, também a realidade espiritual do mal. Os demônios sim existem. Uma batalha espiritual sim existe, nós não negligenciamos isso. Esse texto está nos mostrando claramente que qual que é o objetivo dos demônios, qual que é o objetivo do diabo: desumanizar as pessoas, levar as pessoas no caminho de pecado, levar as pessoas no caminho de perdição, levar as pessoas à morte, acabar com as famílias. Há uma luta espiritual, meus irmãos. E nós sabemos que essa luta desde o princípio, o diabo desde o princípio, ele tenta afastar o homem da vontade de Deus e tenta fazer mal para o homem. Existe sim uma batalha espiritual. Em alguns extremos, como nesse caso, o envolvimento com o pecado, o envolvimento com as trevas, ele se dá de uma maneira tão forte que algumas pessoas já não têm o controle sobre si mesmas. Elas são como uma espécie de cavalo de Satanás. Tamanho o seu envolvimento com o pecado, elas não controlam mais a si mesmas. Mas talvez a gente pense assim: eu nunca vi um homem desse jeito. Mas não se enganem, meus irmãos, todos aqueles que estão sem Cristo, todos aqueles que não têm Jesus reinando na sua vida, ele é sim governado, guiado por algum demônio. O apóstolo Paulo nos diz isso em Efésios capítulo 2. Em Efésios capítulo 2 ele diz o seguinte: Ele nos deu vida quando estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Perceba que o apóstolo Paulo, ao falar da nossa vida antes de Cristo, ou seja, alguém sem Cristo, ele é uma pessoa morta nos seus delitos e pecados, uma pessoa que gosta do sepulcro espiritual, e alguém guiado pelo Espírito. E o espírito desse mundo, o espírito dos demônios, conduzem as pessoas sem Cristo a viverem satisfazendo agora a sua própria carne. Então todo homem sem Cristo, ele é sim guiado por algum demônio, ou por alguns demônios. Talvez você lembre de Judas. A Bíblia fala que Judas, ele não estribucha no chão,
Ele não se contorce como um endemoniado, ele não sai babando como se fosse um endemoniado, ele estava totalmente são, consciente, mas a Bíblia fala que o diabo entrou em Judas, e ele conscientemente, ele traiu Jesus. Esses homens, por exemplo, que no versículo 37 mandam Jesus embora, vocês não acham que eles não estavam guiados por algum espírito das trevas? Pode alguém cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, pedir para Jesus ir embora? Não, esses homens também que pedem para Jesus ir embora eram guiados por demônios. Mas, meus irmãos, um segundo ponto para nós é que Jesus fez o que nós chamamos de um bate-volta. Jesus fez um bate-volta na terra dos Gerazenos, porque Jesus quis encontrar aquele miserável homem naquelas condições. Porque Jesus, como eu falei, o texto anterior diz que Jesus pegou um barco com seus discípulos, viajou, encontrou muita dificuldade na sua viagem, e Jesus ali chega naquela região dos Gerazenos. Jesus, ele agiu naquela região, assim como o bom pastor, que deixa as 99 ovelhas e vai buscar apenas uma ovelha perdida, porque Jesus liberta apenas aquele homem, e depois de libertar aquele homem, Jesus volta. Jesus foi ali naquela região, fez aquela viagem difícil, por amor e compaixão a apenas aquele homem, por causa da sua compaixão com a sua ovelha perdida. Jesus, ele se apresenta como o bom pastor, o bom pastor que vai buscar a ovelha perdida, em Lucas capítulo 15. Em João capítulo 10, inclusive, diz que ele, como bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então esse homem seria um dos homens que Jesus pagaria pelos seus pecados naquela cruz do Calvário. Por isso Jesus foi buscá-lo, porque aquele homem era uma ovelha perdida do Senhor Jesus Cristo. Foi o único que nessa viagem Jesus libertou. Mas, meus irmãos, pensa comigo aqui. O que leva um homem possesso de demônios? Diz que era um exército. Quando Jesus pergunta o nome, ele fala, é muitos, é uma legião. Pra você ter uma ideia, uma legião era um número de soldados romanos, mais ou menos 5.000 soldados. O que leva um homem guiado por 5.000 demônios a chegar até Jesus? Porque nós vimos aqui que os demônios têm medo de Jesus. Quando a gente ensina interpretação bíblica, a gente fala o seguinte, na hermenêutica: um texto mais claro, ele dá luz a um texto mais escuro, mais difícil da Bíblia. Aquele homem só foi até Jesus, mesmo cheio de demônios, porque o Pai trouxe ele até Jesus. Em João capítulo 6, versículo 44, o Senhor Jesus disse o seguinte: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer. Quem levou aquele homem cheio de demônios até Jesus foi Deus Pai. O Pai que levou aquele homem até Jesus, porque aquele homem não tinha nem vontade própria, ele já não tinha mais vontade própria, ele era totalmente dominado, mas alguém mais poderoso levou aquele homem até os pés de Jesus. É aquilo que Jesus, ele orou em João 17, na sua oração sacerdotal, onde ele ora pelos discípulos, ele ora pelos discípulos do futuro, e Jesus diz em João 17:9: é por eles que eu rogo, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Esse homem foi dado de Deus Pai para Jesus, ele agora pertence a Deus. O Pai deu ele a Jesus, então ele foi até Jesus, e Jesus liberta aquele homem. E aqui nós vemos, meus irmãos, que esse exército de demônios, eles têm medo de Jesus. Aquilo que Tiago disse em Tiago capítulo 2, versículo 19, Tiago fala assim: você crê em Deus? Que bom, muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então às vezes os demônios são até melhor que muita gente que fala que acredita em Deus, porque os demônios creem que Jesus existe, porque aqui a afirmação de fé dele é verdadeira. Ele fala assim: que tenha eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. A teologia do demônio é boa. Eles tremem diante de Deus.
E daí no versículo 18, no 28, no final ele fala: rogo-te que não te atormentes. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que Deus está medindo força com o diabo, sabe, que está uma força do bem e uma força do mal medindo forças. Não. Jesus, esse texto nos mostra, quando os demônios falam não me atormente, que Jesus é o atormentador dos demônios. Os demônios reconhecem Jesus, reconhecem que Jesus é o atormentador deles, eles têm medo de Jesus. Vai dizer que eles se prostram perante Jesus, mas eles serão condenados, mesmo com a sua teologia correta, mesmo sabendo quem Jesus é, mesmo se prostrando perante Jesus. Por que eles serão condenados? Por que não tem escapatória para anjos caídos, mas para seres humanos caídos? Mais uma vez, textos mais claros na Escritura dão luz a textos mais difíceis na Escritura. Por que o demônio afirma corretamente, se prostra diante de Jesus, e mesmo assim eles vão para o abismo, que é o inferno? Porque Jesus se fez homem para salvar homens, ele não se fez anjo para salvar anjos. Ele, como homem, cumpre a lei perfeitamente e vai para a cruz como homem para salvar homens pecadores como eu e você. Ele não se torna um anjo para salvar anjos. Não tem esperança para os anjos caídos, mas tem esperança para seres humanos caídos, porque Jesus se fez um ser humano. Meus irmãos, o diabo e os demônios, aqui eles são derrotados por Jesus apenas com uma palavra, mas a Bíblia vai dizer que Jesus derrotou de fato, de uma vez por todas, os demônios naquela cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz o seguinte: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Naquela cruz, no versículo 14, fala que Jesus pagou a nossa dívida, de Colossenses capítulo 2. E Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz que naquela cruz também, Jesus expôs ao desprezo, ele ganhou de todo o inferno das trevas. E aqui o texto nos mostra que Jesus tem toda a autoridade. O texto anterior mostra que os ventos obedecem a Jesus, o mar obedece a Jesus, e agora nós estamos vendo que os demônios obedecem a Jesus. Esse aqui é aquele que nós estamos cultuando essa noite. Os discípulos perguntam quando Jesus acalma os mares: quem é esse? É esse que nós estamos cantando louvores essa noite. É esse que você está ouvindo a palavra dele essa noite. Ele tem autoridade sobre a natureza e sobre todo o mundo espiritual. Por isso ele é digno do nosso louvor. Por quem ele é, o Senhor tem toda a autoridade. Meus irmãos, no versículo 31, eles pedem para Jesus que não os mandasse para o abismo. Aqui nós entendemos que eles pedem que Jesus não os mande para o seu destino final, para o inferno. E daí Jesus atende o pedido deles, porque eles pedem que Jesus mandem eles para os porcos. Tinha uma manada de porcos ali, o texto diz. Jesus permite aquilo que eles pediram, e daí diz que eles entram nos porcos, e daí eles caem no lago e se afogam. Mas antes de falar mais sobre isso, eu quero ver como maravilhoso é a libertação quando alguém preso pelas trevas encontra com o Senhor Jesus Cristo. Aconteceu na vida daquele homem aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele homem, meus irmãos, agora, quando Jesus encontra com alguém como esse homem, disse que agora ele está vestido de nu, o seu pecado exposto, a sua vergonha exposta, agora ele é vestido. Isso é muito significativo para nós, porque Jesus é que cobre a nossa vergonha com as suas vestes santas. É a santidade de Jesus que cobre o nosso pecado. Por isso que lá, quando o primeiro casal, eles pecam, eles tentam cobrir a sua vergonha, e Deus não aceita a nossa tentativa de nos auto-cobrir a nossa vergonha. O próprio Deus que tem que cobrir a nossa vergonha com as vestes de um sacrifício, o sacrifício do seu próprio Filho no nosso lugar. Ele está agora vestido de roupa sim, mas agora ele está vestido de Jesus. Meus irmãos, ele está em perfeito juízo.
mostrando para nós que quando nós encontramos essa libertação, Jesus entra na nossa vida, agora também a nossa mentalidade troca. Nós começamos agora a pensar diferente. Nós começamos agora a fazer o que nós falamos aqui também. Nós temos agora juízo, que é ouvir a Deus e obedecer a Deus. Eles têm perfeito juízo. Vai dizer, meus irmãos, que ele está aos pés de Jesus. Isso também é muito significativo. Todo aquele que encontrou Jesus agora está aos seus pés para adorá-lo e para aprender sobre ele. E no versículo 38 fala que ele quer andar com Jesus para sempre. E aqui, meus irmãos, há mais um pedido de Jesus a Jesus que ele atende. Jesus atende o pedido dos demônios de não ir para o abismo e ir para os porcos. Mas agora tem mais um pedido. Eles rogam para Jesus, para que Jesus agora no versículo 38 vá embora. Você já foi convidado a se retirar de uma forma educada? Você já foi convidado para se retirar de um ambiente, de um lugar? Foi isso que aconteceu. Jesus é convidado para ir embora. Por que isso, meus irmãos? A Bíblia aqui está falando para nós que eles ficaram com medo. Então a gente faz algumas inferências. Talvez com medo de ver os porcos afogados. Imagina uma manada de porco sendo afogado. Isso causa um espanto na gente, né? Vários animais ali sendo afogados, morrendo. Causou um certo espanto. Talvez eles ficaram com medo da batalha espiritual que estava acontecendo ali. Mas o que está claro, meus irmãos, é que eles não tiveram fé em Jesus, mesmo vendo aquilo que Jesus fez. Muita gente é assim também. Ao ouvir a palavra de Deus, ao ver as obras de Jesus, muitas vezes não desenvolvem fé no Senhor Jesus. E talvez eles ficaram com medo de Jesus libertar mais gente e causar mais prejuízo, porque alguém ali perdeu uma manada de porcos. Também está claro para nós aqui que eles não se alegraram com a transformação daquele homem liberto. A nossa sociedade hoje é um pouco parecida com isso. A gente vai se acostumando com a calamidade humana. A gente se sente mais à vontade às vezes com os demônios do que com Jesus. Afinal, quando Jesus chega, a luz do mundo chega, ele incomoda. Porque Jesus nos chama sempre ao arrependimento e para crer nele. Então às vezes essa sociedade ela vai se acostumando com a calamidade humana, assim como esses homens acostumados com aquele homem no sepulcro, naquelas condições deploráveis. O que aconteceu aqui, eles pedem para Jesus ir embora. O apóstolo João escreveu bem em João 3,19. Em João 3,19 o apóstolo João disse: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz do mundo estava ali diante deles, mas eles amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Meus irmãos, o texto ainda vai nos dizer que aquele homem quer ir embora com Jesus. Ele quer deixar a família, ele quer deixar tudo para seguir Jesus, porque agora ele encontrou alguém que amou ele tanto, assim como a Bíblia fala que Deus nos amou primeiro e agora nós queremos amá-lo de volta. Ele quer ir embora com Jesus. Mas, meus irmãos, algo curioso acontece. Jesus atende o pedido dos demônios, Jesus atende o pedido do povo, queria que Jesus fosse embora, mas Jesus, ironicamente, não atende o pedido do crente. Jesus não permite que ele siga ele, embora era o desejo do coração dele, de seguir para sempre, ir junto, andar com Jesus, aquele que o amou. Mas Jesus tem um plano para ele: não, você vai ser agora um missionário urbano. Você vai testemunhar agora na sua casa, e você vai testemunhar agora na sua cidade. Versículo 39 é o que Jesus diz a ele: volta para casa e conta para os teus tudo o que Deus fez por ti. Então ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha feito.
Na nossa vida muitas vezes vai ser assim. Deus ele não vai atender os nossos pedidos, porque Ele vai querer que nós coloquemos o Seu reino e a Sua vontade em primeiro lugar. E daí Deus vai falar não para a gente, porque Ele tem um propósito para o Seu reino, para que o reino dEle avance. E é aí que nós vamos ter que fazer a escolha de obedecer Jesus, colocando o reino dEle em primeiro lugar. Mas, meus irmãos, perceba que evangelizar não é difícil. Jesus manda ele evangelizar falando assim: vai e conta para as pessoas aquilo que Deus fez por ti. Depois de ser liberto e amado por Jesus, o que ele tinha que fazer é: conta para as pessoas aquilo que Deus fez por você. Às vezes os irmãos falam assim: pastor, eu não sei o que eu vou falar no evangelismo. Você vai e conta quem é Jesus. E se você foi liberto e amado por Ele, se você teve um encontro com Ele de fé, onde Ele transformou você numa nova criatura, você tem muito a dizer para aquelas pessoas. Vai e conta aquilo que Jesus fez. Meus irmãos, então nós vimos aqui que nós temos que tomar cuidado com o envolvimento com o pecado e com as trevas. Porque uma maneira de atrair demônios para perto de nós, a Bíblia vai dizer que é uma casa vazia, aonde Jesus não reina, um coração onde não é reinado e governado pelo Senhor Jesus. O evangelista João, no capítulo 11, versículo 24, vai falar que é uma casa vazia. E uma casa vazia, quando um demônio sai, ele traz mais 7 com ele. Então quando você ouve a palavra de Deus, de alguma maneira você é tocado pelo Espírito Santo, você é liberto por Jesus. Jesus, a luz dele vai tirando as trevas de perto de você, mas você não se posiciona como um discípulo de Jesus, ele não reina no seu coração, e você quer viver deliberadamente em pecado. Cuidado, para você não atrair demônios para a sua vida. Cuidado para não chegar nesse ponto de uma legião. E você, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, que foi liberto por Jesus, você, assim como eu, você foi alvo da ação de Deus e da compaixão de Jesus. O bom pastor um dia foi te buscar. O bom pastor um dia te alcançou como ele me alcançou há anos atrás. Nós somos libertos, livres para adorar a Deus. E nós agora, meus irmãos, como libertos, nós na verdade devemos ser como esse homem, falar: Jesus, agora eu quero estar aos seus pés, agora eu quero andar com o Senhor, eu quero ir onde o Senhor vai, porque nós sabemos, meus irmãos, que ninguém nos amou como Ele nos amou, a ponto de ir para aquela cruz, como o bom pastor, dar a vida pelas ovelhas, dar a vida por cada um de nós. Então nós que tivemos esse encontro de fé libertador com o Senhor Jesus, nós somos como esse homem. Nós devemos falar: Jesus, deixa eu estar com o Senhor. Nós queremos agora seguir ao Senhor com toda a nossa vida para sempre, não é verdade? Porque ninguém nos amou como Ele. Ninguém poderia fazer essa obra de libertação na nossa vida como Ele fez, nos libertando. Mas nós obedecemos o chamado de testemunhar. Afinal, se o mar obedece a Jesus e as ondas e o vento, se os demônios obedecem a Jesus, eu falo aquilo que eu falei semana passada, quando eu preguei esse texto da tempestade no mar. Você não tem juízo de não obedecer Jesus? Se a natureza obedece a Jesus, se o mundo espiritual obedece a Jesus, quem somos nós para não obedecer Jesus? Então esse homem que foi liberto, a Bíblia fala que ele obedece Jesus, e ele volta agora para testemunhar, e ele sai anunciando por toda a cidade aquilo que Jesus fez por ele. Ele se torna um evangelista, sem ter feito um curso teológico. A teologia dele foi encontrar o amor e a libertação que o Senhor Jesus fez na vida dele. Então ele sai para contar. Mas também esse texto nos alerta sobre o cuidado para a gente não mandar Jesus embora. Quando a verdade dele começa a iluminar as trevas do nosso coração, quando a verdade dele começa a incomodar o nosso jeito errado de viver, obedeça.
porque senão nós corremos o risco de pedir Jesus para que se retire da nossa casa, da nossa presença, não obedecendo Ele. Então amanhã, meus irmãos, na segunda-feira, a aplicação prática para você vai para o trabalho, para a faculdade, você vai andar por aí na sociedade, eu te desafio, vai contar para alguém quem é Jesus. Se você foi liberto, amado por Jesus, agora amando de volta Ele, vá contar para alguém aquilo que Ele fez por você. Isso é difícil? Não é difícil. Mas talvez alguém aqui ainda está atormentado pelas trevas. E quando, meus irmãos crentes, as trevas te atormentarem, os demônios te atormentarem, lembre-se que o nosso Senhor atormenta os demônios. Quando as trevas vierem contra você e você se sentir oprimido nessa batalha espiritual, lembre-se, Jesus, o nosso Senhor, é que atormenta os demônios. Clame a Ele. Eu termino nos convidando para como esse homem agora são, liberto e transformado pela graça de Deus, chamando você e eu para estarmos aos pés de Jesus, aprendendo sobre Ele e adorando Ele com mais uma canção, se possível aos pés dele, de joelhos, porque quem Ele é. Oremos.